Shalom Adonai, que Deus abençoe. Estamos agora na 15ª edição de Mateus capítulo 1, versículo 19 e versículo 20. Eu vou estar lendo agora, no nome do Senhor Jesus, esses dois versículos. O tema é este: justo ou justificados? Justo ou justificados? Justificados ou assassinos? Vamos ver aqui o que Mateus capítulo 1, versículo de número 20 diz. 19. Então José, seu marido, como era justo e a não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. Vejamos o 20. E, projetando ele isso, olha só que coisa extraordinária. Projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi. Tem tantas reflexões aqui dentro desse versículo, queridos amados irmãos. Não temais receber Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Olha só que coisa tremenda, interessante isso aqui que acontece quando naquele momento José, ele secretamente em seu íntimo toma o posicionamento de abandonar, deixar Maria, por entender que Maria tinha adulterado, que tinha errado, pecado contra ele, visto que ele não tinha conhecido Maria ainda como mulher. Então era impossível que Maria tivesse grávida. Queridos, olha só a questão do natural. José era justo, mas era natural. José não tinha conhecimento do sobrenatural. Era um homem que foi crescido e ensinado a se comportar eticamente, mas ele não entendia o reino de Deus, pois o reino de Deus ainda não existia aqui na terra ao conhecimento dos homens. Porém, era bem verdade que José também foi ensinado que o Deus que servirmos, ou que eles serviam, melhor dizendo, o Deus que o seu povo, seus antepassados serviam, era um Deus de surpresa, um Deus que fez simplesmente, aleluia, prover água no deserto, um Deus que abriu o mar vermelho, um Deus que colocou coluna de fogo em meio às trevas e escuridão para guiar o povo, um Deus que pôs uma nuvem nos altos céus, impedindo a insolação, impedindo a temperatura que era altíssima sobre aquele povo, um Deus que proveu pão, maná no deserto, um Deus que proveu carne no deserto, um Deus que fez os muros da cidade tão prometida, da terra tão prometida, da terra que manava leite e mel, cair por terra. Um Deus que deu vitória a batalhas, a conquistas. Um Deus que derrotou gigantes, impérios, simplesmente através da presença do povo. Aonde o povo chegava, levava a presença de Deus, e a presença de Deus era tão tremenda e extraordinária que tudo e todos tinham que se curvar. Então ele também sabia que era um Deus do sobrenatural, um Deus que fazia coisas que o olho nunca tinha visto, o ouvido nunca tinha ouvido falar. Ele também tinha essa consciência. Com isso, ainda assim, não conseguiu, como justo que foi-lhe ensinado a ser, a compreender esse momento crucial de Deus para a salvação da humanidade. Tendo que Deus prover, um anjo e até ele em sonho. Agora, o que me chama a atenção, e você escute bem aqui, e venha comigo nessa interpretação espiritual, de que o anjo aparece para Maria. Agora, que forma o anjo aparece para Maria e traz a mensagem do Altíssimo? Foi em sonho ou foi inteiramente direta a Maria, de forma que Maria se assusta e fica assombrada com tal saudação?
há de se pensar agora e fazer uma análise nas atitudes que cada um teve. José como um justo, mas no seu natural, e Maria, por entender a história que José também entendia, que foi lhe ensinado. Maria, porém, entendeu que aquilo era verdadeiro, era do sobrenatural, e ela quis fazer parte do sobrenatural. Então, o sobrenatural em Cristo, a justificação pelo sangue de Cristo, é para quem se permite. Eu vejo aqui José simplesmente está no natural, se comportar no natural. E quem está no natural e se comporta no natural, não vive o sobrenatural. Então a única forma de Deus falar com José foi em sonho. José, enquanto dormia e o seu pensamento maquinava tal ação no amanhecer dos primeiros raios do sol, em deixar Maria ir desaparecer simplesmente assim, e deixar ela em mais lençóis, o anjo aparece na cabeceira da cama de José em sonho e diz: José, não deixe Maria e não tema a recebê-la como esposa, porque o que está gerada nela é do Espírito Santo, ou seja, é do sobrenatural, é daquilo que tu não entendes, é daquilo que não foi dado ainda ao homem, é daquilo que vem de Deus e que o homem não consegue compreender. Então, se o homem não consegue compreender, ô José, é necessário vocês simplesmente abrir a porta do coração, mesmo sem entender, para que Deus possa fazer aquilo que vocês não entendem, que é complexo e complicado, vir ser descodificado e interpretado. Então, dê um tempo, você dê um espaço. Por favor, entre no plano do Altíssimo para que você não seja pego lutando contra Deus. E quando eu vejo isso aqui, José, ele é obrigado, pelos céus através do sonho, porque foi dada uma sentença. A escolha agora, mais uma vez, era de José. Ou José escolhia fazer parte do plano, ou José simplesmente seria totalmente esquecido e destronado. Esquecido, destronado e cortado do plano de Deus. Então o homem tem esse livre-arbítrio de tomar um posicionamento. Então você vai continuar sendo assassino ou justo ou um justificado pelo sangue, fazendo a vontade de Deus e não a vontade dos homens. Não fazendo a vontade dos homens naquilo que você aprendera, ou os departamentos que você faz parte, que lhe obriga a ouvir tantas coisas injustas, malignas. Sabe o que acontece? Neste áudio vai ficar um pouco mais maior, mas é para o nosso aprendizado, é o fechamento de tudo aquilo e reflexão de tudo que ouvimos. Departamentos que muitas das vezes lá dentro é tão corrupto que dê licença em dizer, às vezes o mal não está nem tanto lá fora, mas está dentro. Infelizmente, o mal que pensamos estar lá fora, e nós muitas das vezes dizemos, aquilo é isso, aquele é esse. E quando dizemos isso, esquecemos de quem somos com o comportamento de apontar, falar e dizer, nos colocando como um juiz justo ou como um tipo de Deus que nunca erramos, nunca falhamos e que nunca, jamais em algum momento deixamos algum erro. É muito fácil julgar, se colocar num posicionamento desse, mas a entender, aí é que falta a questão. Então José naquele momento foi tocado pelo anjo a receber Maria, porque em Maria estava o plano de Deus. E o plano de Deus não pode ser impedido, independente de qualquer coisa, qualquer pensamento. Que essa reflexão possa ter lhe ajudado e lhe abençoado. Que Deus abençoe em nome de Jesus.